Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem por aí? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre medula e bem direto. Não é sobre hérnia, não é sobre artrose, não é sobre como interpretar aquele abaulamento discal. É sobre como interpretar aquele hipersinal que você está vendo. Seja na OSTIR, seja no T2 estrela, seja no T2, seja lá onde for. Tem que injetar? Não tem. O que vai te agregar de informação? É sobre isso que a gente vai falar nessa live agora e eu tô contando com você aqui. Se você está assistindo esse vídeo reprisado, agora eu vou começar a falar com essa galera que está entrando aqui, que eu já estou vendo. E eu queria que todo mundo desse um oi para me dizer o que vocês estão esperando. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas querendo saber o que vocês querem saber, qual é a dúvida. Os comentários vão ficar ativados, então vocês podem me mandar a qualquer momento uma dúvida nova. Eu vou tentar mandar umas imagenzinhas aqui para a gente discutir um pouco sobre o padrão de imagem e tirar essas dúvidas cruciais sobre medula. Então, tem que ter sequência STIR, tem que ter sequência T2 ou T2 estrela. E aí, o que eu tô vendo? Como é que eu tô vendo? Será que eu vou ver? Será que eu vou perder? É tudo igual? Gente, medula é tudo igual? Vocês acham realmente que é isso? Não pode ser, né? Então, quem tá afim de aprender isso, já deixa sua curtida aí. E eu queria combinar uma coisa super importante com vocês. Tá vendo essa setinha aí do lado do comentar? Isso é para você enviar essa live para os amigos. Por que isso é importante? Porque quanto mais gente aqui, mais dúvida. Quanto mais dúvida, mais conteúdo eu consigo passar para vocês. Então, é bastante importante. Então, vamos lá, ó. Clica na setinha, vai aparecer sua lista de amigos. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 amigos que vão falar assim: Medula é tudo igual, esquece, você não vai aprender, não precisa nem aprender, dá que tem hipersinal e pronto, eles que se virem, vai fazer exame de língua, vai fazer exame físico, vai fazer exame de qualquer coisa. Medula, a ressonância só vai te mostrar o hipersinal. Vamos parar de pensar assim, né? Vamos melhorar? Vamos começar um 2022 diferente, nossa primeira live do ano, vamos fazer aquele laudo bonito, vamos dar aquele exame top para quem vai laudar, vamos receber, quem receber aquele exame, olhar assim e dar de braçada, falar assim: não, o hipersinal é lateral, o hipersinal é posterior, eu tô conseguindo ver aqui nessa sequência, eu abri o CD e vi que tava faltando alguma coisa, que eu ouvi que é bom e que não tá lá. Que tal a gente começar a fazer um início de ano diferente, dominando a ressonância magnética e, além de dominar a ressonância, dominando o diagnóstico, que é o mais importante. Você tá aí na frente do paciente, você precisa falar para ele o que você tem. Pedro tá aqui falando, em AM, por exemplo, nosso grande tema aqui, sempre do canal, esclerose múltipla, doença desmielinizante. E aí você vai me falar: Fernanda, esclerose múltipla, neuromielite óptica, sarcoidose. Quem acompanhou os stories aqui ontem, botei um casinho lá sobre degeneração subaguda combinada, que é a deficiência de B12 de um paciente que nem imaginava isso. E eu tô vendo bastante casos de paciente que nem imagina que tem, tá lá aquele hipersinalzão na medula inteira. Então, assim, o paciente não chega com o exame, com B12 lá para o médico avaliar. Muitas vezes ele vai ver que tem sinais de acometimento medular e vai pedir, dentro de um espectro enorme. E o papel da ressonância pode ser sim crucial, pode ajudar muito sim a gente conseguir identificar onde está essa lesão, qual a sequência que eu tenho que ver, como eu vou ver melhor, isso é muito importante, e que tipo de realce eu posso achar que vai me ajudar. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu tô esperando vocês apertarem essa setinha que tá aqui embaixo, aí do lado dos comentários, e enviar isso pra mais gente, pra gente realmente começar a falar. Boa tarde, Celoca. Ai, eu não sei o nome. E agora? Não quero chamar de um nome que não é. Tô vendo o pessoal todo que tá entrando aí, Aninha, Vivi, Marugra. Os nomes do Instagram às vezes não ajudam a gente a falar, né? Jonas, que tá lá no curso, Renata, Pedro, meu aluno, meu residente lá, Luiz, João, um monte de gente que já passou por aqui. Então, galera, já vão deixando sua perguntinha aí pra gente começar a falar, tá certo? Como a gente vai... O que é essencial, isso aí pra quem tá fazendo o exame, bastante importante. Muito exame de coluna fica mal feito. E todo mundo, isso aí pra quem tá lá na radiologia, vai falar assim: o residente, primeiro laudo da coluna, porque a coluna é fácil. A coluna é fácil porque tem que fazer, só vai dar hérnia, só vai dar protrusão, então vai dar uma artrose. É o primeiro laudo que o residente faz.
Depois você vai pro técnico e ele fala, técnico, tecnólogo, médico, enfim, o operador de máquina que estiver lá, a coluna tem que saber fazer porque a coluna é simples. E a gente vê muito exame de coluna mal feito. Bem mal feito porque às vezes tem que botar a banda, tem que falar pro paciente não engolir, isso é crucial. Muita gente erra nesse ponto porque não fala, não conversa, não explica como é que é. A ressonância de dorsal pode ser complicada porque a gente tem movimento do coração, a gente tem movimento da aorta, a gente tem movimento do diafragma, a gente tem movimento da peristalse abdominal. É muito problema em cima de uma única coluna que é a dorsal. E por que eu tô falando da dorsal? Porque a dorsal, ela pode ser essencial nesse critério diagnóstico, porque o exame fica ruim, você fica em dúvida se tem hipersinal. E aí você vai falar, o exame ficou ruim, e agora? Mas a gente tem que saber como a gente pode melhorar esse exame, né? Então, é importante para quem está fazendo lá o exame saber que tem que falar com o paciente, falar, respira devagar, não engole quando é exame cervical, fica bem paradinho agora que essa sequência é grande, vai ficar um barulho durante mais tempo, então fica bem paradinho, porque aí eu vou conseguir te ajudar, vou fazer um exame melhor, não tem que repetir. E nisso, a gente vai se complicar também com qual sequência escolher. Porque quando a gente está procurando hipersinal, a gente vai falar o quê? Faz o STIR. O STIR é mais sensível. Lembra que eu sempre falo aqui, o STIR da coluna é o flare do crânio. Então, se a gente começa uma ressonância pelo flare para ter uma noção do que está acontecendo, a gente vai começar uma ressonância de medula pelo STIR. Será? Pode ser. Então vamos ver esse STIR como é que tá. Mas o STIR não é artefato. E aí você tem que estar com uma sequência impecável para você não jogar artefato de respiração em cima da medula e achar que tem hipersinal. E uma coisa essencial na avaliação do exame, se você viu num plano, você tem que ter em outro plano. Se você viu no plano sagital hipersinal, você tem que ter também no plano axial. E daí essa complementariedade, muito importante, tem que ter 2 bons eixos para você avaliar. Então vou fazer o coronal. Você acha mesmo que o coronal a gente vai conseguir de frente para trás pegar o corpo vertebral bonito, era uma sequência anatômica bonita, você vem e pega o corpo vertebral, mas aí a gente vai pegar exatamente a medula no meio? Difícil, né? Você vai pegar um corte, você vai pegar a raiz saindo, você já vai pegar meio torta, às vezes a coluna, cifose torácica normal, você vai ver, você não vai pegar a medula reta aqui. Não tem como, a gente não consegue fazer isso na ressonância. Então, coronal normalmente não é um bom plano para medula. Coronal é um bom plano para ver escoliose, para ver desvio de eixo, para ver malformação de vértebra, tudo isso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre a medula. Então, medula é sagital e axial. Sagital e axial bem feito vai ter tudo de bom. João tá falando aqui, anamnese de qualidade faz toda a diferença. Sempre, 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 sempre. A anamnese muda tudo. Primeiro porque se você faz a anamnese e faz o exame físico, você já pensou lá no consultório que aquilo ali era uma doença de medula. Não uma doença de cima, não uma doença de outro lugar. Né? Você pensou, tem nível? Não tem? E na verdade, até me perguntaram lá na caixinha, fala o que a gente precisa saber no exame físico. Eu falei, gente, eu sou radiologista, pelo amor de Deus, eu não sei. Mas eu já pedi ajuda de um neurologista e a gente vai ter aqui no Neurorádio esse ano uma super parceria, e vai ser surpresa, eu vou divulgar no finzinho de janeiro, que é quando vai acontecer. A gente vai ter lives com participação do neurologista exatamente para trazer essa pegada do como é o exame físico, como é o exame, e aí sim vocês vão juntar isso tudo e guardar de uma vez. Celi tá falando aqui, começando o ano com um bom tema. Pois é, né, Celi? Celi também é aluna lá do Princípios do Neurorádio, a gente lá fala muito em crânio, não é um curso sobre medula, mas medula é uma dúvida frequente, né? Apesar de você entender no curso para que você usa a sequência, a gente entender o diagnóstico diferencial é bastante importante e é o desafio que a gente tem nessa avaliação da medula. Então, número 1, garantir que está tudo muito bem feito, né? Então, que você conversou com o paciente, que ele não engoliu, que ele respirou devagar, que você botou banda de saturação onde tem que colocar para tirar todos aqueles movimentos, que você tem um STIR de qualidade. Quando que a gente manda fazer STIR? É super comum o protocolo de medula, se você for nas clínicas aí vai ter protocolo só com T1 e com T2, vai ter protocolo com STIR para todo mundo, vai ter protocolo que só coloca STIR quando é trauma, vai ter protocolo em hospital que põe para todo mundo, vai ter protocolo que é só com suspeita de metástase, e aí o STIR ele entra e sai do protocolo como exatamente esse papel de sequência que vai ser um a mais. Ele vai te dar essa informação que talvez você não consiga extrair só do T1 e do T2.
Então, a gente parte do princípio que você vai pedir um STIR se é uma investigação de uma mielopatia. E aí, normalmente, é um STIR no plano sagital. STIR no plano coronal não vai te ajudar para medula, como eu já falei. E como a gente vai fazer esse axial? O axial ideal, e foi uma das perguntas, foi até a Denis que mandou, eu não vi o Denis entrar aqui, não sei se ele tá aqui. Denis, se você tá aí, dá um tchauzinho aqui. Que é sempre a mesma tecla que eu bato. E assim, agora eu vou ter a oportunidade de falar para mais gente, isso vai ficar gravado de novo, se a gente faz T2 ou se a gente faz T2 estrela no plano axial. Uma dúvida super comum e que vai mudar a caminho do seu diagnóstico. Então, olha só, se muitas vezes eu falo para vocês, esclerose múltipla hoje não dá mais para fazer em máquina aberta. Por quê? Porque a gente não vê. Porque você vai dizer que tá normal e não tá. Você só não está vendo. Isso é um grande problema que acontece, por exemplo, quando a gente faz só a sequência T2 no plano axial para ver medula. Ah, mas o T2 é lindo, Fernando. Como é que eu não vou ver? O T2 é lindo, eu concordo com você. Ele tem uma anatomia muito bonita. Primeiro, a gente tem que ter cuidado com o T2 porque ele pode dar aquele artefato de fluxo posterior ali. E aquilo vai te confundir. Todo ano eu tenho residente que começa a fazer ressonância e me liga. Professora, tô com um problema aqui, tem um tumor. E aí, a gente injeta, e até ele se convencer de que aquilo ali é um artefato de imagem, é difícil. Ele vai ter que fazer da cabeça dele mesmo. Ele vai injetar, ele vai ver que não capta, ele vai ver que não aparece nada no T1, ele vai ver que aquele preto que fica ali posterior é artefato de fluxo que aparece no T2 e tá tudo bem. Então, isso é um problema do T2. Você tem que entender que isso pode acontecer. Segundo, ele é lindo. Você vê muito bem a raiz saindo, você vê o gânglio formando, você vê ali o contorno da medula todo bonitinho, mas ele é ruim pra gente ver o sinal intramedular. Se vocês ainda não fizeram esse desafio, e é o desafio dessa live aqui pra vocês, eu quero que vocês, quando voltarem pra prática, sejam fazendo o exame, sejam recebendo o exame, olhem um T2, depois olhem uma sequência T2 estrela. Vocês vão ver que na sequência T2 estrela, que é a sequência gradiente, né, que a gente chama, ela é uma sequência que é mais suscetível a movimento, mais suscetível, é a sequência de suscetibilidade magnética, que na medula a gente não usa tanto com esse intuito, porque é difícil a gente ter lesões com depósitos de ferritina. Ah, não tem cavernoma? Claro que tem. Tem cavernoma, tem MAV, tem tudo isso. E ela é útil exatamente nesse sentido, mas só para o sinal da medula ela já é bastante interessante, porque a gente tem uma definição do H medular muito mais bonita. O sinal intrínseco da medula é muito mais interessante do que no T2. Então no T2 fica lindo anatomicamente, ela é uma sequência boa para a gente ver, por exemplo, rotura de raiz quando você tem trauma, para lesão de plexo braquial, para efeito compressivo de tumor, tudo isso. Para ver um tumor em si, se ele tem componente mais cístico, menos cístico, extensão da lesão, a mudança do padrão da intensidade de sinal, tudo isso o T2 é muito bom. Mas se você quer ver hipersinal para fazer diagnóstico, principalmente de doenças desmineralizantes, não pode faltar o T2 estrela. Por quê? Porque você vai olhar no plano sagital ou no STIR e vai ficar em dúvida se tem uma lesãozinha ou outra. E aí você vai confirmar essa lesão no T2 estrela. Aí você vai ver o H medular lá, bonitão assim, né? Vamos fingir que tem uma perna pra cá. Você vai ver o H medular lá, bonitão. E aí você vai dividir compartimento anterior, posterior, lateral e lateral. E central. Por que o central? Porque a NMO, ela é central. Porque a degeneração de B12, ela é posterior, extensa. Porque a esclerose múltipla, ela é toda salteada. E se for uma esclerose múltipla avançada, e não achem que vocês só vão fazer diagnóstico de esclerose múltipla em paciente que está começando o quadro, muitos pacientes podem vir, enfim, e aí por N dificuldades de acesso ao sistema de saúde, com um diagnóstico já antigo, que não foi dado, ou que foi dado da maneira errada, e aí você vai ver uma lesão que tem aquele aspecto confluente no sagital, mas quando você olha no axial, ela é aqui, ela é aqui, ela é aqui, ela é aqui, ela é toda salteada. E isso pra você vai definir assim, olha, eu acho que isso é uma esclerose múltipla, eu não acho que isso é uma NMO. Ah, mas a NMO, depois que saiu a mielite, eu posso ficar com umas alterações esparsas? Pode, mas você vai ter atrofia, você vai ter um alargamento do canal central, você vai ter aqueles microfocos hiperintensos em T2, e aí o T2 te ajuda, porque sempre que você tem uma lesão grande, que você tem heterogeneidade de sinal dentro dela, como um tumor, como uma malácia, enfim, que aí a gente vê malácia realmente, né, mielomalácia pós a infecção, o acometimento, a mielite extensa pela NMO, você precisa do T2 porque ele te dá uma diferença de intensidade de sinal melhor.
Mas quando você tem um hipersinal sutil, tem que ser T2 estrela. E faz um ou faz os dois? Depende. Depende da sua máquina, depende do seu tempo, depende do como você consegue olhar, né? Eu trabalho em lugares onde eu faço protocolo sempre é T2 estrela, incluindo a dorsal, que é onde você pode ter mais dificuldade, incluindo o segmento mais distal da dorsal, que é onde você pode ter mais artefatos de movimento. Mesmo assim, eu prefiro um T2 estrela do que um T2. A gente sabe que os dois é bastante tempo. Então eu opto sempre por T2 estrela. Tá na dúvida, faz o T2 estrela, ficou muito ruim, complementa com o T2. Mas você não vai conseguir fazer um shift também total se é um lugar que você só usa T2 e todo mundo se habituar agora a usar o T2 estrela. Então vocês podem tentar fazer um padrão intermediário e começar realmente a perceber o quanto de lesão que pode ser perdido só olhando no T2 e não olhando no T2 estrela, tá bom? É uma dica assim de tentar fazer uma mudança gradual. Na cervical, eu acho que não cabe não usar o T2 estrela. É o lugar que vai ficar mais fácil, com menos artefato. Então, se você explicar direitinho que não é pra engolir, que é pra respirar devagar, a sequência vai ficar muito boa, você vai conseguir ver super bem, tá? Então, assim, esses dois grandes pontos. Fazer o estiro adequado, correlacionar. O T2, como ele tem que ser adquirido? Em bloco. O que é o bloco? Normalmente, quando a gente faz uma ressonância de coluna, se vier assim, ressonância cervical de discopatia, na maioria dos lugares vai pegar só onde tem o disco. E o que a gente quer o bloco? A gente tem que varrer todo aquele território de medula. Porque se eu pegar só onde tem o disco, eu posso ter uma lesão aqui embaixo que eu não estou pegando. Então, quando a gente faz bloco axial, a sequência demora mais. Por isso que às vezes fica difícil você fazer o T2 estrela e o T2. Eu faço T2 estrela. Se ficou muito ruim, eu faço T2. Mas em geral, eu consigo um T2 estrela com bom resultado. Mesmo na parede de 3 mesmo no segmento dorsal mais inferior. E aí na dorsal, tem a dorsal, essa curvatura aqui. Como é que eu faço? Faz um bloco aqui, angulado para essa curvatura. Faz outro bloco aqui, angulado para essa curvatura. Tá certo? Não tentem fazer um bloco único, porque vocês vão começar a tangenciar sem ser perpendicular o eixo da medula. E esse tangenciar pode fazer um efeito de volume parcial. Vocês podem jogar um pouquinho de líquor em cima de um filetinho de medula e achar que ali tem lesão, e é uma lesão falsa. Então, importante saber como o exame tem que ser feito, fazer do jeito correto, para não errar, para não dar lesão onde não existe, ou perder lesão, mesmo se você fizer a sequência certa. E a última dica que eu queria falar aqui, sobre o T1 pós-contraste. Faz com supressão, faz sem supressão, faz só pós-contraste, faz pré-contraste, enfim. Existe uma gama aí de confusão, não existe certo ou errado, existe o que cada um sabe fazer melhor. Quando é um protocolo para esclerose múltipla, que eu já sei que é uma doença desmielinizante, eu não faço pré-contraste. Por quê? Qual é a chance da gente ver uma lesão hiperintensa no T1 para uma doença desmielinizante? A gente não está buscando sangramento. É óbvio que se você vê um hipersinal, não sabe de onde vem, não existe uma suspeita diagnóstica, você vai ter que ter um pré-contraste. Nas esclerose múltiplas, por exemplo, mesmo na NMO, que ele já vem com esse diagnóstico para acompanhamento, eu em geral só faço pós-contraste. Então, pré-contraste é basicamente para a gente ver aquelas exceções do T1. Se tem hipersinal, se teve um componente de sangramento, que pode ser uma MAV, que pode ser um cavernoma, que pode ser uma calcificação, alguma coisa heterogênea ali dentro da medula que está determinando o sintoma clínico. Mas, se eu já sei qual é a doença e eu não espero nada de hipersinal, a gente pode ganhar tempo. Por que ganhar tempo? Porque se o paciente vai fazer crânio cervical dorsal, a gente tem que fazer a cervical pré, muda, muitas vezes a máquina mais antiga ela não dá para ficar escorregando, então você vai posicionar, vai tirar, vai posicionar, vai tirar, tudo isso é tempo, e esses pacientes eles não aguentam muito tempo de máquina. Então a gente agilizar para ganhar um exame de qualidade lá no final é importante. Por quê? Porque normalmente os segmentos dorsais vão ser feitos por último, quando o paciente está cansado, está com dor, já não consegue mais respirar direito. E aí a gente quer que fique bom no lugar que já normalmente é ruim, com o paciente cansado. Então, a gente encurtar o tempo de exame o máximo que dá é importante para garantir qualidade também. Obviamente, ninguém vai reduzir para perder informação, mas é interessante a gente saber potencializar o que a gente vai ganhar ou não fazendo um campo pré-contraste, certo? Então, nesses follow-ups eu já faço direto pós-contraste. Com ou sem supressão? Eu uso sem supressão. A supressão às vezes atrasa um pouquinho mais a sequência. Posso usar com supressão?
Pode. Tanto faz. Isso aí é seu critério. Eu acho que às vezes com supressão a gente perde um pouco da noção do que é medula, do que é líquor, do que é osso, porque fica tudo muito cinza. Então na hora que você vê o realce, pode ser mais difícil de identificar, principalmente se você está começando. Então, para supressão, eu recomendo mais que se forem lesões ósseas, se forem lesões fora da medula, até mesmo um tumor intramedular, desde que você já tenha alguma noção do o que está acontecendo ali. A gente, na hora que faz a supressão e põe um sinal todo muito igual, pode ficar difícil na hora de você identificar, tá? Então, só fica atento a isso, porque eu acho que pode ser um porém. Tem que fazer axial T1 pós-contraste? Depende. Num paciente com esclerose múltipla cheio de lesão, talvez você não consiga ficar fazendo slabzinhos em cima de cada lesão. Num paciente com tumor, é óbvio, você vai fazer um T1 axial pegando, em bloco de novo, pegando toda aquela região. Se você tem uma lesão maior que você quer estudar mais porque você acha que está dando sintoma, mas está vendo outros foquinhos de alção também, pode fazer só na lesão maior? Pode, né? O que é o objetivo sempre do axial? O objetivo sempre do axial é localizar melhor onde está aquela doença, principalmente quando a gente está falando de doença desmielinizante. Não no tumor, não na MAV, não nas doenças vasculares, mas na doença desmielinizante. Então, se você está vendo a lesão lá, ela é grande, você já achou onde ela está no T2 estrela e está vendo que ela realça no T1, será que precisa acrescentar mais uma sequência? Talvez não. Ah, mas o exame fica mais bonito. Sempre pesar essa pureza do quão mais bonito você pode ser ou fazer e o quão mais prático você pode resolver e encurtar o tempo de exame para facilitar a vida do paciente. Obviamente, desde que não seja prejudicado o diagnóstico. Então, se está na dúvida, faz. Se não está mais na dúvida, porque identificou bem onde ela está no T2 estrela, parte para frente, tá? Para doença desmielinizante, a gente não precisa ficar medindo, não precisa ficar dando esses efeitos. A medida em si não muda nada para ninguém, né? A gente precisa mostrar que ela tem um aspecto tumefativo ou não, mostrar que ela está expandindo, mostrar o cordão que ela está acometendo, mas que depois de pulsar, depois de um tempo, aquilo ali vai regredir e vai ficar lá como uma marquinha de hipersinal no T2, do mesmo jeito que a gente vê no cérebro, certo? Então, eu já estou falando aqui há 20 minutos, eu não estou vendo as perguntas aí do pessoal. Eu vou tentar botar a fotinho aqui desse caso que a gente viu ontem. Estão vendo, né? Aí uma coluna dorsal. Então, quem ainda não está em dúvida, está ouvindo, está em dúvida, já começa a colocar suas perguntas aqui. Não percam tempo. Quero saber aí quem está enviando nesse aviãozinho aí do lado do comentário. Então fala assim, já vou fazer um comentário, já vou enviar para alguém que está precisando saber dessas informações. Seja ele operador de máquina, seja ele residente, seja ele radiologista, seja ele neurologista, clínico, ortopedista. Muito ortopedista às vezes recebe lesão medular, né? E tem que se virar com aquilo ali até para saber como orientar o paciente, para quem ele vai mandar, como ele vai investigar. Então, ó, esse aviãozinho aí, setinha do lado do comentário, abre a lista de amigos, sai clicando aí no dedo, manda para todo mundo, o pessoal vir participar. A dúvida deles pode ser a sua pode ser a deles. Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, combinado? Então, olhando aí essa sequência da coluna dorsal. Então, o que a gente está vendo? Uma sequência STIR. Como é que eu sei que é STIR? Tá tudo brilhando, o líquor brilha, mas eu tenho um corpo vertebral preto, porque teoricamente eu apaguei o sinal da gordura. Então a gente só apaga o sinal de gordura no STIR, não apaga no T1 nem no T2, tá? Lembrando, a gente tá fazendo STIR porque o STIR é mais sensível. O que eu tô vendo de alteração aí? Não tô vendo nada, tô vendo a medula aqui, ó, bem aqui anterior, fininha, preta. Exatamente aí que tá o problema. A medula tá anterior, fininha, preta, e ela tem uma espessura assim, se você olhar, ela tem um córtex, né, vamos dizer assim, na frente e atrás. Dani, já falei em você aqui, buenas tardes. Já falei lá sobre a sua dúvida do T2 e T2 estrela. Depois a gente fala um pouquinho mais no final de novo. Então, esse córtex, essa filetinho anterior, esse filetinho posterior, tá no meio, um hipersinal no T2 que é igualzinho ao hipersinal do líquor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho doença na medula inteira. E se você olhar pelo pronto sagital, o que você vai me dizer? Nossa, é a medula inteira, só sobrou um pouquinho de medula na frente e atrás. Você vai achar que esse paciente ou está extremamente grave ou a doença é muito extensa. E ele vai entrar em toda aquela investigação de mielite
longitudinalmente extensa. E tem que entrar. Boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. E aí, o que a gente vai... o que o axial vai te ajudar aí? A exatamente definir se tudo isso que está aparecendo a lesão, se eu tenho que me desesperar nesse momento ou se eu posso ficar direcionada mais em relação ao meu diagnóstico. Então vamos ver como é que é o meu corte no plano axial. Segura aí. Vamos voltar já. Então esse axial aí, ele tá bem naquele nívelzinho da hernia. Então, ó, lembra que eu falei aquela imagem, aquela anatomia do H medular? Ele é um H, né? 2 perninhas para frente, 2 perninhas para trás e aqui no meio, ó, é o canal central. A gente não tá vendo exatamente o H medular aí, porque também não tem definição de imagem para isso, mas repara, ó, que tem 2 bochechinhas aqui do lado, que é o cordão lateral, que estão livres, os 2, e que tem o anterior, que tá um pouquinho indentado ali por conta da hernia, que também tá livre. Eu só tô vendo o hipersinal no cordão posterior. E a sensação que tá me dando é, caramba, eu olhei no sagital, vi aquilo tudo. Pra mim era uma mielite extensa, longitudinalmente extensa, quase uma mielite transversa. Tava pegando toda a secção axial. E quando você põe no axial, você vê que não é bem desse jeito. Então aqui, a gente tem que entender que sagital sem axial não dá diagnóstico. Sagital tem que ter axial. E axial tem que ser em bloco, não pode ser no disco. Porque você tem que pegar toda a extensão da lesão. A gente não pode se dar o luxo de saltear a lesão. Então quem faz exame de esclerose múltipla não fazendo bloco no axial, vai perder a lesão, vai perder o diagnóstico, vai errar. Não tem jeito. Vamos tentar compartilhar outra imagenzinha aqui. E aí, quando a gente parte para análise da coluna cervical, ó, olha o artefato que eu falei que dá no STIR. Tá vendo que a gente tá vendo, ó, o STIR, e aí de repente aqui no meio, ó, 2, 3, 4, 5, 6 ali, mais ou menos nível de C5, C6, tem um risco, ó. Esse risco é artefato. Mas se você olhar para esse STIR, você tem que estar com um olho muito bom para perceber que o cordão posterior, ele já tá um pouquinho diferente do cordão anterior. E aí eu queria que vocês colocassem aí assim o dedinho, quem tá assistindo, falar, eu tô vendo ou não, eu não tô vendo. Isso é importante a gente definir. Porque a partir disso aqui que eu vou valorizar como eu vou olhar o meu axial. Esse paciente aqui chegou com uma suspeita diagnóstica de doença desmielinizante. E como eu botei no stories ontem, quando eu vi a doença medular, eu falei assim, nossa, ele tá tetraplégico, paraplégico, enfim, tá com uma perda tecidual bastante importante. E com uma perda de força ou, enfim, de função importante. E aí quando você ouve a queixa dele era basicamente visual, e eu também não sei porquê, porque ele não tinha lesão do nervo óptico, não bate, né? Por que eu vou ter muita alteração medular de sinal sem tanta alteração funcional, né? Sem repercussão clínica daquilo que eu tô olhando ali. Cleiton botou que tá vendo, Luiz, Vivi, quem mais falou? Pedro, pessoal, meu, que pureza, todo mundo botando o dedinho, Celi. Agora, vocês estão vendo de coração ou vocês estão vendo que eu chamei a atenção? Parar pra pensar nisso, né? É complicado, é bastante importante. E aí, para isso, a gente também tem que fazer o plano axial, que vai te ajudar a tirar essa dúvida. Então, na hora que tá fazendo o exame, percebeu, é importante. O Denis tá colocando aqui, ó, para ajudar a eliminar, colocar a banda de saturação superior. Exatamente isso que eu tava falando, Denis, antes. A técnica do exame é extremamente importante. Essa tua dica aí da banda é muito importante. O que eu vejo que falta muito também é a comunicação de técnico com o paciente. Então, não engolir nessa hora, ficar o mais paradinho possível, falar que a sequência demora, tudo isso, o paciente entende que, ó, se você quiser dar aquela acomodada, é só quando para o barulho, não pode ser quando está fazendo barulho. Quando está fazendo barulho é quando a gente pega a imagem. Explicar o que está acontecendo, para o paciente poder ser, o paciente tem que ser ativo no processo de aquisição de imagem, ele não pode ser passivo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o axial da medula cervical, que eu tirei foto também. Ó, olha lá. Então aqui na medula cervical, ó, se você olhar um pouquinho mais de longe, me afastei aqui para olhar. Isso aí, né, Denis? A gente vê que assim, muito do erro de técnica e de aquisição tá na falta de comunicação.
Isso aí quando eu chego pra ver um exame, vou falar uma coisa que me deixa estressada na hora do exame. Eu chego pra ver o exame, vejo uma cervical toda engolida. Eu falo assim, falou o paciente pra ele não mexer. Não, eu já tinha explicado a ele o exame. Eu falei, gente, olha só, explicou, mas explica de novo. Vamos repetir, mas agora aperta o botão e fala, olha só, senhor, vamos ficar sem engolir. Ah, eu tinha que ficar sem engolir? A pessoa nunca fez, ela não sabe. Não é ela que tem que saber, é a gente que tem que explicar, né? Então, muito importante a gente manter essa comunicação sempre em aberto. E aí, quando a gente olha aqui, ó, vocês conseguem ver que tem a anteninha lá pra frente do H medular, o H aqui, um pontinho central, e eu tô querendo demais, que não dá pra ver, já tô só imaginando, e o hipersinal ali, exatamente pegando o cordão posterior. Então, o cordão posterior extenso, tanto cervical quanto dorsal. Só o cordão posterior é muito, muito, muito sugestivo de B12, de deficiência de B12. Se eu tivesse mais na frente, pegando um pouquinho do anterior, pegando um pouquinho do lateral, pegando um pouquinho do posterior, ali em volta do canal central, muito, muito sugestivo de NMO. Agora, a clínica tem que ser compatível. Para eu ter uma mielite tão extensa por NMO, eu deveria ter um comportamento neurológico muito pior do que o paciente tinha. Outra questão, captação de contraste. Aqui eu não tirei a foto, mas tinha zero captação. Por que uma mielite tão extensa, se fosse aguda, não daria captação de contraste? A gente espera também do mesmo jeito que no cérebro, que tenha algum grau de quebra de barreira e que tenha realce pelo contraste, porque o paciente era virgem de tratamento, certo? E aqui, antes da gente terminar, eu queria mostrar uma outra fotinho sobre essa questão da captação de contraste. Peraí que eu vou achar aqui no meu celular. E eu continuo esperando aí a mensagem de vocês, porque não tô vendo galera tirar dúvida. Essa aí é uma imagem T2. Agora vamos ver a diferença do T2 pro STIR. Então, por que eu sei que é T2? O líquor brilha, a medula tá cinza, mas eu tô vendo todo o compartimento em volta branco também, porque a gordura brilha no T2. Então, aquele conceito de T2 que a gente vê lá no curso Princípios da Ressonância para o crânio, ele serve para qualquer parte do corpo. Gordura brilha no T2. Corpo vertebral branco, subcutâneo branco, tudo branco. A gordura ali entre os planos musculares branquinha, ok, é um T2. No T2, lesão com líquido vai brilhar, então as lesões vão ter esse brilho. Eu queria ver se vocês conseguem entender aí a diferença de sinal que está existindo entre uma estrutura mais alongada e que eu tô vendo aqui depois fazer um efeito assim como se fosse um rabo de cometa. Então, essa sensibilidade, como eu falei, que o T2 dá a gente de detectar variações de intensidade de sinal dentro da mesma lesão, vai agregar informação no nosso diagnóstico, é óbvio, né? Então, no STIR, provavelmente aí eu ia estar vendo todo um borrão igual, porque eu não consigo diferenciar, vamos dizer assim, a quantidade de líquido que eu tenho, mais ou menos isso, né? Então eu espero que onde brilhe mais eu tenha mais líquido, onde brilha menos eu tenho menos líquido, onde brilha mais talvez eu tenha mais lesão, onde brilha menos eu tenho menos lesão. E como a gente vai traduzir isso para uma doença desmielinizante? Onde brilha mais eu perdi mais lesão, eu perdi mais alteração, eu tive mais alteração, eu perdi mais tecido, seja por desmielinização, seja por perda adicional. Não é essa a nossa conversa agora, não é aí que eu vou ter esse tipo de informação. Mas o que a gente está vendo é que brilha mais e brilha menos. E onde que eu espero que tenha realce aí? Onde brilha mais eu tenho mais doença, onde brilha menos eu posso ter um outro processo fisiopatológico acontecendo ali. Provavelmente onde brilha mais. Então, o que eu sempre falo para vocês, paciente com doença desmielinizante veio fazer um exame e não quer injetar contraste, não pode injetar contraste, enfim, N motivos porque ele não fez o gadolínio, mas a gente já pode ter uma noção do quão viva e do quão recente é aquela lesão, mesmo que você não tenha um exame anterior, tá? Vamos ver como é que é o pós-contraste dessa imagem? Ó, tô chegando, peraí, tem foto do Natal, tem foto do Ano Novo, tem foto de filho, tem foto de gato, celular agora é uma loucura com foto de todo mundo. E aí a gente tá vendo, ó, uma captação ali mais posterior, tá vendo? Esse exemplo aí é um T1 com FET7, como eu falei,
faz ou não faz, tanto faz. Façam do jeito que vocês estão habituados. Esse exemplo aí é bom pra gente ver a quantidade de variação de sinal. Como eu falei no FET7, tudo fica muito cinza. Então, se for uma lesão menor, você pode se perder um pouco na posição onde está a medula ou não. E aí fica a critério de vocês fazer ou não fazer, tá? Eu não costumo fazer. Esse aqui é mais ou menos de um outro lugar que eu vi. Então, assim, acabou que fizeram. Como eu já estou mais habituado, não me prejudica tanto, mas pode ser mais difícil. Eu já vou responder a pergunta aí de vocês, só um minutinho. Então a gente vê que onde eu estava vendo aquela lesão, né, mais um formato assim de balão ali em cima, e embaixo eu não tinha. O que era aquilo ali embaixo? É o edema perilesional. Então toda lesão que é muito aguda, que tem uma quebra de barreira muito aguda, ela vai brilhar muito, tanto no T2 quanto no FLEX, se a gente estiver olhando para o crânio. Ela vai ter edema em volta e o edema no STIR vai ficar com a mesma intensidade de sinal que a lesão. O que vai chamar muita atenção é essa diferença de intensidade de sinal que a gente vê no T2. Isso a gente vai ver no crânio também. Então, por isso que eu falei, cabe eu fazer um T2 axial aí, é melhor que o T2 estrela? Vai ser difícil você ver a diferença da intensidade de sinal de uma lesão comprida pelo axial, você concorda? Porque você vai pegar uma hora que é só edema, você não vai ter como comparar. Se a gente já viu isso no sagital, não precisa fazer axial para se preocupar com isso. Garante que você vai ter um hipersinal mais bem definido fazendo o T2 estrela axial do que o T2. Eu não tirei foto desse porque era um T2. Não era um T2 estrela para mostrar como ela brilharia mais. Tá certo? Mas enfim, o objetivo dela não vai ser ver a diferença de intensidade de sinal. Vai ser ver a localização. E se você quer ver mais brilho, garanta que você está fazendo o T2 estrela axial. E aí aqui o Augusto está falando, fica bom fazer o axial balance. O balance, e aí eu acho que o balance é o Fiesta, né? O CIS, o Space, enfim, aquelas sequências que são bem pesadas em T2. Não é uma sequência que eu gosto de fazer para ver sinal. É uma sequência que eu acho muito interessante para a gente ver a anatomia. Se o T2 já é ruim para a gente ver sinal, quanto mais pesado ele ficar, pior. Então, assim, se você quisesse ver se isso aí tem um efeito compressivo, vai para dentro do canal, reduz a amplitude num tumor, por exemplo. Ótimo. Se você quisesse ver se a raiz está saindo ali para frente ou para trás e eu não estou vendo a raiz sair num trauma com suspeita de abulsão. Ótimo. Mas se você quer ver o hipersinal, o balance não vai te dar isso, porque ele é muito mais anatômico, porque ele tem pesos muito grandes, o líquor brilha muito e o sistema nervoso fica muito preto. Então, é muito binário, preto e branco. A gente precisa mais de escala de cinza. E o T2 estrela ele te dá essa sensibilidade maior, né? Ele fica mais próximo de uma sequência DP. O DP de coluna fica bem bonito, mas não é uma sequência que a gente fala, porque ela é muito difícil de fazer, é muito longa e normalmente a gente tem que fazer trigado. Então ninguém vai fazer um DP de coluna que leva 6, 7 minutos. Não existe isso na prática clínica, né? Então acaba que a gente não fala, mas o T2 estrela ele tem mais essa sensibilidade do hipersinal que a gente veria com DP, né? Então acaba que pro sinal mesmo o ideal é isso, tá? A Neide já tá batendo palminha. O Mel Pureza tá perguntando aqui se o exame da medula seria dinâmico. Não sei o que significa dinâmico. Dinâmico de movimentação ou dinâmico de injeção de contraste. De movimentação não precisa, né? A gente não está buscando nenhum tipo de compressão relacionada à movimentação. Dinâmico de injeção de contraste, não. Eu normalmente faço o exame da medula lá no final, tá? Como eu falei, para protocolo desmielinizante, eu já faço só injetado, principalmente quando já vem como diagnóstico. Então, não se for o primeiro exame, mas se é um exame de follow-up, eu já faço injetado. E aí eu injeto, faço o T1, se é crânio e coluna, né? Eu já faço o T1 MT do crânio ou o T1 puro, injeto e já faço tudo pós-contraste. E aí vai entrar no pacote o axial, o T1 da coluna. Será que vale a pena fazer um axial aí dessa lesão porque ela tá grande? Pode fazer, vai ficar bonito. Sempre veja se o seu paciente tem tolerância para isso. Às vezes essas lesões cervicais mais altas, elas dão muito choque, que é o que a gente chama de sinal de Lermite.
Então, às vezes a posição de ficar assim ou ficar com a bobina, né, comprimindo aqui, pode ser incômodo para o paciente. Então, ele pode não estar tolerando mais, principalmente se ele já entrou para fazer neuroeixo. A gente sabe que o neuroeixo leva em média 1 hora de exame. Então, se tiver tudo bem, vai ficar um exame mais bonito. Se não tiver, não vai perder informação para o diagnóstico. Essa que é a grande questão, né? O quanto a gente tem que forçar para ficar bonito ou o quanto a gente consegue reduzir, garantir um diagnóstico, uma qualidade de exame adequado e não exceder a barra, ainda mais de um paciente desse que a gente sabe que vai voltar, né? Sempre vai voltar. Então, muitas vezes a paciente pulsa, melhora parcialmente, ele vai ter que repetir pós-pulsoterapia porque pode ter surgido nova lesão. Às vezes o cara fica bom, então ele vai voltar só dali a 1 ano, às vezes ele vai repetir dali a 6 meses para ver se o remédio está tendo controle eficiente ou não. Então, é sempre bom a gente reduzir o máximo que der e garantir que a gente está fazendo as sequências precisas para um diagnóstico adequado, certo? Ah, o Mel botou aqui, de contraste. Então, respondi da maneira correta. Augusto foi, entendeu? Que bom. Denis está falando aqui, T2 estrela caracteriza melhor o H e o cis-balance fica muito escuro, exatamente. O balance, eu acho que quando eu falo balance, gente, eu estou falando de todas essas, tá? Eu acho ela uma sequência linda, né? Acho que todo mundo fica muito lindo, fica aquele aspecto mielográfico, a gente vê muita raiz e a gente fica muito apaixonado pela anatomia que ela proporciona. Mas tem momentos que eu não quero ver anatomia, tem momentos que eu quero ver, quer dizer, não quero ver anatomia não, porque a gente está falando de localização de lesão, mas eu quero ver uma coisa muito específica da anatomia e que tem uma sequência melhor para me dar isso, que é o T2 estrela para ver o H medular. Então, foca no T2 estrela, vai ficar muito bom o exame de vocês, vai ficar top e o diagnóstico voando, todo mundo voando, radiologista que for ver, residente que estiver começando, neurologista que receber lá, o clínico que pode estar pedindo, porque enfim, foi a primeira abordagem, né? Todo mundo vai conseguir identificar aquele persinalzinho ali, frontal, anterior, posterior, lateral, bem bonitão, tá certo? E aí, dúvidas? Falei tudo que eu queria, 40 minutos, nosso combinado é live de meia hora, porque aí o pessoal não vai embora, fica até o fim. Quero saber aí quem compartilhou. Denis está falando aqui, hoje temos o 3D Merge que fica lindo. O Merge é lindo, ele eu acho que é só da GE, né? Eu só conheço o Merge da GE, não conheço de outra máquina. Realmente o gradiente Merge da GE, ele é uma imagem muito diferenciada. Eu trabalhei muitos anos com Siemens, gosto muito da imagem do Siemens, mas o Merge ele faz uma sequência e tem uma outra bobina que aí de repente o Denis sabe explicar melhor. É uma bobina que eles usam junto, eu acho que é a vascular, né? Ele dá mais sinal, então é muito bom. O pessoal tá perguntando aqui. Ih, todo mundo falando. Flávia falando que o 3D Merge é rotina na clínica, excelente, não muda essa rotina, mantenha. Se for em bloco, é isso aí que tem que fazer. Lembra sempre de pegar toda a cobertura da medula, né? Isso que é importante pra gente não perder nenhuma lesãozinha pequena, porque assim, isso é importante falar. O Magnus, que é aquele conselho canetinha neurorrádio em pauta, quem é do curso já tem, quem não é, garanta a sua. O Magnus, ele não propõe da gente falar sobre medula sempre. Ele acredita que sempre que tiver uma lesão medular nova na esclerose múltipla, você vai ter sintoma. Isso não é verdade na prática clínica, tá? Então a gente pode surpreender sim lesões medulares nos follow-ups de 1 ano, principalmente lesão menor, né? Foi surgindo ali ao longo do tempo. Então assim, garantam que a cobertura medular está sendo completa, porque pode surgir uma lesãozinha ou outra no meio do caminho e isso vai contribuir, é um ponto a mais lá para o neurologista somar no final na decisão dele se está na hora ou não de trocar a medicação, tá? Então é importante a gente ter essa informação de qualidade. Osias falando aqui com o Denis. O Simage está me perguntando aqui se o DWI ajuda. DWI para esclerose múltipla não vai ajudar muito, a não ser que você tenha alguma suspeita de ter um quadro de isquemia. E aí seria lá no diagnóstico diferencial inicial. Como
ver novas lesões no DWI, se no crânio é difícil, quanto mais na medula, que a gente já sabe que é um lugar difícil de fazer difusão, tá? Então, se tiver artefato metálico na boca, não vai ficar bom. Se o paciente mexer um pouquinho, não vai ficar bom. Se a bobina não for boa, não vai ficar bom. Então, assim, é tanto não ficar bom que a gente acaba usando a difusão em momentos mais específicos, quando você quer procurar alguma coisa específica. Então, se você está com suspeita de um abscesso peridural, se você está com suspeita de infecção pós-manipulação, se você quer avaliar um tumor, porque o componente de difusão pode te orientar a uma biópsia, enfim, ou qualquer outro tipo de intervenção que você vai fazer. Então, para outros diagnósticos, sim. Para o infarto medular é óbvio, mas aí no infarto a gente já está procurando lesões de outra localização, o quadro clínico é totalmente diferente, uma coisa muito aguda, a gente está procurando lesão de corno anterior, não lesões assim tão extensas de cordões, né, de substância branca, mas uma lesão ali de ponta anterior realmente. Então, ajuda dependendo do diagnóstico que você está indo em torno dele, mas sempre tem uma dificuldade técnica de realização. Então, fazer na esclerose múltipla, às vezes na doença desmineralizante, não vai acrescentar muita informação. A Nédia perguntou aqui 3D Cosmic. Não conheço. Me explica aí quem é para eu tentar ajudar. O Luiz está curtindo, porque é exatamente isso que a gente está tentando implementar lá, né, e fazer. A gente está confirmando aqui que a neurovascular, a bobina neurovascular para fazer o merge fica lindo, 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 lindo. Não me canso de olhar aquele H medular bonito, principalmente aqui da cervical, ele fica muito legal. E o da dorsal fica muito bom também. Em aparelho de 1,5 fica top. Meu que por isso falando que ainda não fez esse exame. Não sei que exame que você fez, mas não sei se é a perfusão, o dinâmico que você estava falando, né? Mas com certeza você vai pegar uma dessas mielinizantes aí. Não é tão incomum como a gente pensa. Denis está falando aqui que o 3D Cosmic gera o mesmo sinal do Balance. Eu não sei que Cosmic, que esse tipo de sequência é, mas se for, pelo jeito que o Denis está falando aqui, deve ser um 3D desses pesados, né? T2 pesadão, e aí realmente vai ficar com sinal muito... Não, a Nédia está falando que é o gradiente da GE que fazemos aqui na cervical. Bom, mas do jeito que o Denis colocou ali, Nédia, eu acho que é um balance, né? Acho que seria um T2 3D. Então, acho que vai ficar ruim. Talvez você não veja o sinal que a gente espera. É melhor fazer com o merge. Se tem GE, eu indicaria o merge. Se tiver bobina neurovascular, top. Vai ficar muito top. Bloquinho axial fica lindo, tá? Eu daria uma organizada nisso aí. Ou então, se você quiser me mandar uma imagenzinha para ver como é que tá saindo, eu te ajudo lá para definir. E aí, foi? Dúvidas? Vamos terminar isso aqui. Então, deixa eu ver como é que eu tiro isso. Vamos parar o compartilhamento para eu voltar grande aqui para vocês. Então, quais foram os principais tópicos que a gente abordou aqui hoje, né? Como a gente vai fazer as sequências, o que não pode faltar, que cuidados que a gente tem que ter com o artefato, como vai fazer, quem vai fazer, né? Então, STIA, T2 estrela, axial bloco, T1 pode fazer só o pós-contraste se você tiver o diagnóstico, se não tiver, faça antes. Com ou sem supressão de gordura, fica a seu critério. Vocês viram um exemplo aí de com supressão, como tudo pode ficar muito cinza, dificultar a sua localização topográfica, mas se não dificulta, beleza, manda bala. O T2 a gente pode ajudar a definir essa diferença de intensidade de sinal, então nas lesões agudas, nas lesões que tem tumor, né, que tem muita heterogeneidade de sinal, só o STI vai te prejudicar, só o T2 estrela vai ser ruim, então tem que ter um T2 também, tá? Axial, bloco. Lembrem sempre disso, isso aí a gente nem precisa falar nunca mais. Viu uma lesão grande, é bloco. Esquece o disco, pelo amor de Deus. Uma coisa bem importante, assim, a gente começa fazendo o exame de cervical muitas vezes para cervicalgia, né? Dorsal para dorsalgia, para busca de hérnia e tal. E aí, cara, apareceu lá um coelho da medula. Então não tem jeito. Esquece o exame da hérnia e foca na medula, né? O diagnóstico tá ali. E a gente tem que ter essa percepção de olhar no momento e perceber que aquele exame que começou de um jeito vai terminar de outro, tá? Então, se você ia fazer disco porque era uma hérnia, esquece o seu disco e vai fazer bloco, porque você tem que cobrir a lesão toda. Se você não injetar porque era uma hérnia, vai injetar, porque você tem que complementar e por aí vai, né? Super importante a gente
ter esse estalo de perceber, evitar que o paciente volte, resolver no primeiro momento o diagnóstico e todo mundo fica mais feliz, o paciente tem um tratamento muito mais rápido, o que é o que a gente quer, todo mundo que está trabalhando em torno do diagnóstico, exatamente facilitar e agilizar tudo isso, certo? E aí, derradeira, momentos finais, eu vou ver se eu consigo deixar essa live salva lá no YouTube. Aqui no Instagram não funciona muito bem, porque depois o pessoal não vê e acaba baixando um pouco o alcance, mas vai ficar provavelmente salva lá no YouTube. Então, quem não viu, eu vou compartilhar o link lá na comunidade, vou compartilhar o link no grupo e vocês podem avisar o pessoal, tá certo? Agora, vou pedir a ajuda de todo mundo que tá aqui. Vou botar um post lá no Instagram agora perguntando: brilhou? Captou? Então, o que você tá vendo? O que você vai fazer? E aí eu quero que vocês comentem lá qual foi o principal insight que vocês tiveram aqui da live, o que vocês vão levar pra vida de vocês a partir de agora, tá certo? Tô contando com vocês lá. E a gente se vê provavelmente na semana que vem. Eu tô de férias, mas os conteúdos vão continuar e eu juro que eu vou tentar fazer uma live na terça-feira pra gente não deixar de se ver, tá bom, gente? Pedro, residente de neurologia e não radiologista, ajudou muito, mas o conteúdo é pra vocês também, tá? Eu não quero falar só pro radiologista, né? Eu quero falar pra quem recebe o exame também, porque é importante o radiologista saber fazer, mas é importante o neurologista entender muitas vezes a limitação do exame, né? Então, assim, é importante vocês terem a consciência crítica de que o exame veio normal, mas não é possível que tá normal. Muitas vezes ele tá mal feito, né? Infelizmente. Então, esse que é o objetivo do canal ao longo desse ano todo. Levar cada vez mais informação para que as coisas sejam bem feitas, para que as coisas sejam bem vistas, e para quem recebe um exame que não tá legal, entender que não tá legal e que tem que continuar correndo atrás, né? Bastante comum isso. A gente receber um exame que repete porque a pessoa fala: não é possível, tem que ter alguma coisa. Ou até porque o próprio neurologista já percebe a alteração de sinal, porque está mais acostumado a ver. Muitas vezes é um radiologista geral que lauda, é uma pessoa que não tem muita experiência com um determinado tipo de exame, então acaba tendo realmente essa falha de comunicação. Então o objetivo aqui é a gente alinhar o pensamento, deixar todo mundo no mesmo nível, para que o diagnóstico seja feito e saia da melhor forma possível, certo? Gente, super obrigada por vocês disponibilizarem esse tempo pra mim, e eu tô esperando o comentário de vocês lá no post agora, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Beijo e até a próxima!